Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso terceiro vídeo sobre anjos ou sobre angelologia, que é a doutrina, a ciência, o estudo acerca dos anjos, né? Da existência dos anjos, a criação dos anjos, o ministério dos anjos e as funções, e assim como todas as coisas relacionadas aos anjos. Essa é uma ciência, uma doutrina cristã, dentro da cosmovisão cristã, que faz parte da teologia sistemática, ou seja, o estudo sistemático acerca das doutrinas cristãs, dos ensinamentos básicos que os cristãos precisam conhecer acerca do mundo espiritual, acerca das coisas de Deus, ok? Então vamos falar hoje sobre a natureza dos anjos. Qual é a natureza dos anjos? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que os anjos são personalidades. Não são energias, são personalidades. Personalidade significa ter existência pessoal. Então queremos dizer com isso que os anjos possuem uma existência pessoal e a qualidade ou estado de ser pessoas. São pessoas, são personalidades. Normalmente, considera-se que as facetas essenciais da personalidade envolvem, então, inteligência, emoções e vontade. Os anjos, portanto, qualificam-se como personalidades porque possuem aspectos de inteligência, emoções e vontade própria. Isso vale tanto para os anjos bons quanto para os que são maus. Tanto os anjos bons quanto tanto os anjos bons quanto Satanás e os demônios possuem inteligência. Nós vemos claramente isso em Mateus 8, 29, 2 Coríntios 11, 3, 1 Pedro 1, 12, fala sobre essa inteligência angelical, tanto de anjos bons quanto de demônios. Além disso, os anjos bons, Satanás e também os demônios demonstram emoções. Nós vemos isso em Lucas 2,13, em Tiago 2,19 e Apocalipse 12,17. Ou seja, todos os seres angelicais também possuem vontade própria, livre-arbítrio, poder de decisão, escolhas conscientes. Nós vemos isso em Lucas 8, 28 a 31, 2 Timóteo 2, 26 e Judas 6. Portanto, podemos dizer que eles são pessoas, personalidades. O fato de não possuir um corpo físico não afeta a sua condição de serem pessoas, de serem personalidades, assim como não afeta ao próprio Deus, que é Espírito. Então, para comprovar isso, o conhecimento que os anjos possuem é limitado por sua condição de criaturas. Não são onipotentes, não se comparam a Deus, são meras criaturas de Deus. Isso significa que não sabem todas as coisas, como Deus o sabe. Lá em Mateus 24, 36 fala sobre isso. Mesmo assim, parecem possuir um conhecimento maior do que os homens. Isso pode ocorrer por 3 motivos. Quais são os 3 motivos que nos levam a entender que os anjos têm um conhecimento maior do que os homens? Primeiro deles, os anjos foram criados superiores aos homens. Assim, parece lógico que têm um maior conhecimento que nós. Segundo, os anjos conhecem mais sobre Deus do que os humanos. Tiago 2,19 e Apocalipse 12, 12 também fala sobre isso. Terceiro, os anjos adquiriram conhecimento por meio da longa observação das atividades humanas, por isso eles têm uma percepção e um discernimento muito maior. Ao contrário dos homens, os anjos não precisam estudar o passado, pois o testemunharam. Portanto, sabem como os outros reagiram e em determinadas situações podem prever com grande precisão como é que nós reagiremos em circunstâncias similares. Então, sua experiência de longevidade garante-lhes um maior conhecimento do que os seres humanos. Então, mesmo possuindo vontade própria, os anjos, assim como todas as criaturas, estão sujeitos à vontade de Deus. Os anjos bons são enviados por Deus para ajudar os cristãos. Nós lemos isso lá em Hebreus 1,14, que fala que os anjos de Deus são ministradores para aqueles que vão herdar a salvação, ou seja, os santos, os cristãos. Satanás, apesar de ser mais poderoso e sagaz ao estabelecer seus propósitos no mundo, ele está limitado pela vontade de Deus.
Nós vemos isso claramente no episódio onde Satanás se apresenta diante de Deus, lá em Jó 2:6. Os demônios também precisam estar sujeitos à vontade de Cristo, conforme relatado em Lucas 8:28-31. Então, a personalidade dos anjos significa que não são apenas personificações abstratas do bem e do mal, como alguns imaginam, né? Ou símbolos da maldade humana, como outros que não creem no sobrenatural pensam. Inclusive Satanás, que também é uma pessoa, não é a personificação da ideia coletiva que o homem tem do mal, como eu já falei aqui. E é assim que os judeus pensam, né? Os judeus não acreditam no diabo nem em Satanás, eles dizem que o diabo e Satanás é o mal que existe dentro dos homens. Segundo lugar, além de serem personalidades, os anjos são seres espirituais. Ou seja, os anjos, os demônios e também os demônios, levando em conta que são anjos caídos, e Satanás, que também é um anjo caído, pertence a uma classe que podem ser denominadas de seres espirituais na Bíblia. Os anjos são chamados de espíritos ministradores, conforme nós lemos várias vezes em vários desses vídeos de Hebreus 1:14. Os demônios são chamados de espíritos malignos ou imundos, lá em Lucas 8:2, no episódio ali do Gadareno, onde Jesus trata com o endemoniado. E também Lucas 11:24-26 tem esse episódio lidando com espíritos malignos, espíritos imundos, demônios. E Satanás é o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, relatado por Paulo lá em Efésios 2:2. Então, como seres espirituais, são seres imateriais e incorpóreos, não possuem corpos. Há muito tempo discute-se também o significado e as implicações disso. Alguns judeus e os primeiros pais da igreja entendiam que os anjos possuíam algum tipo de corpo etéreo ou feito de fogo. Mas na Idade Média chegou-se à conclusão de que eles eram seres puramente espirituais. A tendência de retratar os anjos com algum tipo de corpo é resultado da nossa incapacidade de conceber uma criatura real que não possui um corpo físico. Para nós fica difícil de compreender. Por isso a maioria dos pintores e tal relatam anjos com corpos como se fossem humanos, né, para tentar levar o homem a compreender qual deve ser aproximadamente a imagem deles, o que muitas vezes é um equívoco. Então parece claro que os anjos não são onipresentes e não são, mas possuem, é claro, determinadas limitações espaciais. Em algumas ocasiões foram vistos na forma de seres humanos, sem dúvida nenhuma, tem vários relatos na Bíblia. Tudo isso parece colaborar para a conclusão de que os anjos devem possuir um corpo. No entanto, as Escrituras chamam os anjos e os demônios explicitamente de espíritos. No grego, a palavra pneumata, P-N-E-U-M-A-T-A. E em Mateus, por exemplo, 8,16, Lucas 7,21, Lucas 8,2, 11,26, Atos 19,12, Efésios 6,12 e Hebreus 1,14 chama os anjos de espíritos. Então, Deus também é um ser espiritual, mas isso não significa que os anjos sejam infinitos por natureza, como Deus é. Portanto, são seres espirituais finitos, limitados. Porém, também sua natureza espiritual proíbe que tenham a aparência de seres humanos. Normalmente, apresentam-se como homens, ainda que as mulheres citadas em Zacarias 5,9 possivelmente sejam anjos. Aparecem em sonhos, aparecem em visões, Mateus 1,20, Isaías 6, de 1 a 8, em uma revelação especial de sua presença, como lá em 2 Reis 6,17, e também as pessoas que estão em seu estado normal, conscientes e acordadas, conforme em Gênesis 19, de 1 a 8, com aparência humana. Aqui em Marcos 16,5 também, e Lucas 2,13 também aparecem anjos como pessoas em seu estado normal, consciente e acordado. Nas visões celestiais, eles são descritos com características sobrenaturais, bastante diferentes das outras aparições em que se apresentam na forma humana, conforme Daniel 10, de 5 a 7, Apocalipse 10, de 1 a 3, Apocalipse 15, de 6 e Apocalipse 18, 1. Alguns anjos também possuem asas, nós vemos isso em Isaías 6, 2,
e Ezequiel 1, de 5 a 8. Anjos com asas, tá? Anjos com várias asas. Eles também, além de ser personalidades, além de ser criaturas, ser seres espirituais e criaturas, eles são imortais e não se reproduzem. Ou seja, o número de anjos sempre continuará o mesmo. O Senhor ensinou que os anjos não podem gerar filhos angelicais. Está lá em Mateus 22:30. E que eles não morrem. Lucas 20:36 fala sobre isso. Contudo, os anjos maus serão punidos e lançados em um lugar que os deixará eternamente separados de Deus, conforme relatado em Mateus 25:41 e Lucas 8:31. Então, além de ser personalidades, além de serem seres espirituais, além de serem imortais e não se reproduzirem, os anjos, em quarto lugar, são criaturas superiores aos homens. O autor de Hebreus afirma que durante a encarnação, nosso Senhor tornou-se um pouco menor do que os anjos. Anjos, né? Aqui em Hebreus 2, de 7 a 9. Mesmo que haja problemas associados ao uso que o autor faz do Salmo 8 nessa passagem, não parece claro que a encarnação colocou o Cristo em uma posição de inferioridade à dos anjos, a menos, claro, que isso tenha sido algo apenas temporário durante o período da kenosis, ou da humilhação, do autoesvaziamento de Cristo na terra. Isso ocorre porque o homem foi criado à imagem de Deus. Por natureza é menor do que Deus, obviamente. Ele também é menor que os anjos, pois pertencem a uma classe de seres super-humanos, o Elohim, que por natureza são mais fortes que os homens, mas ao contrário dos homens, não estão sujeitos à morte. Os anjos não estão sujeitos à morte. Por isso muitos estudiosos afirmam que eles são criaturas superiores aos homens. Hoje, outros já dizem que não, que os anjos são inferiores aos homens, que os homens, principalmente os filhos de Deus, se colocaram num patamar acima dos anjos. O quinto ponto que nós gostaríamos de destacar é que originalmente os anjos são seres santos. A Bíblia apresenta poucas evidências específicas sobre o estado original dos anjos, embora saibamos que após Deus terminar a sua obra de criação, ele afirmou que tudo era bom. Isso incluiu os anjos, em Gênesis 1:31, porque eles já existiam lá no Gênesis, como nós já mencionamos em vídeos anteriores. Judas 6 também indica que originalmente todos os anjos eram criaturas santas. Alguns foram eleitos, conforme 1 Timóteo 5:21. Outros pecaram, conforme 2 Pedro 2:4. Então, presumimos que todos poderiam ter continuado em seu estado original de santidade, se não houvesse pecado e caído da glória e da presença de Deus. Aqueles que não se rebelaram foram confirmados para sempre em seu estado de santidade. Em outras palavras, os anjos que não se contaminaram foram aprovados e permanecerão para sempre em seu estado original de santidade. Contudo, aqueles que foram reprovados continuarão em seu estado maligno e rebelde, contrário a Deus, e subjugados a Satanás. Em resumo, tudo aquilo que nós falamos, embora existam semelhanças entre anjos e a deidade, e entre os anjos e os seres humanos, os anjos, quando eu falo semelhança aqui entre os anjos e a deidade, no sentido de que são espíritos, e quando eu falo entre anjos e seres humanos, é porque tem características semelhantes aos homens. Os anjos são um tipo diferente de ser, tanto de Deus quanto dos homens. Assim como a deidade, eles não morrem, o que os diferencia dos seres humanos. De maneira similar, a deidade são superiores aos seres humanos em força, mesmo não sendo onipotentes como Deus é, e como afirma 2 Pedro 2:11. Os seres humanos, em contraste, são tanto espirituais quanto materiais. Tiago 2:26. Os anjos não se reproduzem como os seres humanos. Mateus 22:30. O ser humano foi feito pouco menor que os anjos. Quando receberam seus corpos ressurretos e glorificados, os seres humanos, aí sim, assumirão uma posição superior, julgando até os próprios anjos, conforme relata Paulo em 1 Coríntios 6:3. Ok? Então,
procurei de alguma maneira tratar aqui qual é a natureza dos anjos. Espero ter sido bênção na sua vida, que você tenha aprendido bastante coisa. Qualquer coisa, assista de novo, faça suas anotações, verifique na Bíblia tudo aquilo que foi falado. Você vai ver que tudo isso está extraído na palavra de Deus, dentro da teologia sistemática, do estudo acerca de Deus. Compartilhe com outras pessoas esse vídeo e seja cheio da graça, da glória e da sabedoria de Deus. Um abraço do pastor Giovanni, deixe seus comentários, compartilhe com outras pessoas e siga o nosso canal dando um joinha aí também. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Amém e amém.